E como sempre, com o Carlos Carvalho, o tema é de saúde. E hoje não foge às regras, vamos falar a função da tiroide. Bem-aja a todos os telespectadores do canal Açor, mais uma vez um dia de chuva hoje na Vila das Lajes, com o médico Carlos Carvalho. E hoje vamos falar de um tema, principalmente mais para as senhoras do que para os senhores, mas os homens também têm este problema, que é a tiroide. A tiroide é um dos nossos, chama também um órgão que a gente tem, que vai fazendo com que dá sinais de alerta de algumas doenças. Afinal, o que é a tiroide e quais são as funções dela? A tiroide é um órgão que não é exatamente só um órgão, é também, mas para considerá-lo tínhamos que lhe chamar um órgão glandular, porque faz parte das glândulas, e normalmente não é uma, são duas tiroides, portanto uma de cada lado, que se situam precisamente na zona do pescoço. Portanto, tem os lobos e precisamente o lobo direito e o lobo esquerdo. A tiroide é responsável por toda uma série de indução de várias operações, entre aspas, operações metabólicas, portanto operações químicas, indução de substâncias, etc., de regulação do corpo. É tão importante que, portanto, é responsável pelo chamado metabolismo basal. Ela é exatamente tão importante que jamais alguém poderá viver sem a tiroide. Uma das glândulas que também temos é o baço. O baço é também uma glândula. Muitas vezes em acidentes o baço é fraturado e uma vez fraturado o baço, devido à hemorragia enorme que provoca, às vezes a solução é mesmo extraí-lo. E faz falta. Quando se extrai o baço, pode-se viver sem baço, só temos um, pode-se viver sem baço, porque, entanto, as funções são compensadas pelo organismo. A tiroide, ninguém pode sobreviver sem glândula tiroide. Ao extrair a tiroide, jamais se viverá em condições se não fizer reposição. Por isso é obrigatório a quem faz cirurgia à tiroide ou a quem tem distúrbios fazer a toma de alguma medicação. Sobretudo depois da extração da tiroide, chama-se isso ablação, é mais o termo correto, mas a gente tem que falar mais para o povo. Portanto, depois da extração ou remoção cirúrgica da tiroide, a pessoa tem que tomar medicação que faz a substituição da glândula. Sem isso, a pessoa não vive, portanto, em condições. Eu vi por essa questão. Portanto, quem opera, por vezes, nem sempre o cancro, obriga a tirá-la de vez, mas tirando-a, ela sobrevive por causa das medicações. A medicação tem que substituir. Exatamente, a pessoa não pode passar sem essa medicação. A tiroide é muito importante, ela controla uma série de, digamos, de benefícios e, quando está mal, provoca uma série de distúrbios muito grandes no organismo. Há vários tipos de doenças de tiroide, portanto, eu poderia citar aqui alguns, mas não vale a pena, na medida em que isto tornava o assunto demasiado técnico, científico, e vamos
para as coisas mais básicas. Para a base em que ela faz. Mas vamos aqui, nas coisas mais básicas, definir funções assim mais gerais da tireoide. Uma delas, por exemplo, aliás, uma das funções da tireoide é ela que vai ajudar a despertar em ação com, portanto, a hipófise, juntamente com a hipófise, vai despertar o eixo, portanto, da sexualidade e o desenvolvimento da sexualidade portanto, nos jovens. Quando a criança começa a fazer o seu início de maturação sexual para passar exatamente de infância à adolescência ou à pré-adolescência, já começa exatamente com toda a estimulação que a tireoide provoca nisso e começa a reduzir a glândula do timo, que é a que mantém, entre outras coisas, mas o timo mantém, portanto, os órgãos sexuais infantis durante muito tempo, durante muitos anos, até que depois começa a maturação. E isso é disputado precisamente pelo eixo hipófiso-tiroidiano. Portanto, e entra também as suprarrenais nessa função, etc, etc. Há toda uma série de envolvimento de outras glândulas, mas que entram todas num composto. A tireoide também é responsável, entre outras coisas, pelo bom equilíbrio da defesa do corpo. Também ajuda a manter em alta a nossa imunidade. Embora não seja, portanto, a glândula mais importante, que logo notamos nisso, mas ela também tem implicação nisso. Portanto, ela mantém, inclusive, é ela que faz a regulação também, quando está em descompensação, pode provocar hipertensão arterial, ou seja, tensão alta, como pode provocar o contrário, baixa de tensão. É um dos fatores também? A tireoide também entra nisso. Tem que ver também com problemas oftálmicos, problemas oculares, inclusive um dos fatores da tireoide, quando está hiper, é provocar exoftalmia, ou seja, os olhos projetados para fora, um pouco projetados para fora e assim um bocado arredondados, quase olho de peixe. Sintomas da tireoide? É um dos sintomas também tiroidianos. Enfim, muita coisa. Temos, portanto, a tireoide basal, etc, etc. E depois temos as tireoides autoimunes, entre elas a de Hashimoto e não só. Mas pronto, vamos por aqui. Temos a classificar basicamente a função tiroidiana, que se estabelece através da medição e observação dos fatores, dos marcadores da tireoide, que são todas aquelas análises ligadas, portanto, aos eixos T3, T4, TSH, etc, etc, tudo isso e até, portanto, o antigênio da tireoide, tudo isso é estudado para ver como está a tireoide, se temos uma tireoide autoimune, se temos essa coisa. Uma tireoide autoimune é uma tireoide, como qualquer outro órgão que está com uma doença autoimune, que se ataca a si própria, ou seja, que o corpo resolveu atacar. Porquê? O sistema imunitário identificou aquele órgão, ou aquela glândula, ou aquela área do corpo, seja o que for, como inimigo e invasor. E o que é que resolve? Dispara toda uma série de anticorpos específicos, anticorpo, antitecido, que vai atacar o tecido e provoca uma autodoença
normalmente incontrolável. Para controlar tem que se fazer exatamente medicamentos que sejam inibidores, têm que ser inibidores das defesas orgânicas. E, portanto, são chamados imunossupressores, que entram nessa área de tratamento. Eu, num dos livros que eu compro alguns e faço outros estudos, que é uma área que eu gosto muito, é a área da saúde, por isso ele é, e tanto na área científica, que, se não estou em erro, 35,5, quando a temperatura do corpo está em 35,5, é sintoma e alarme que a nossa tiroide tem qualquer coisa que não está boa. Pode ser. E isso faz 2 semanas, todos os dias de manhã, quando se acorda, mete o termómetro e não falha. Não há nada mais certa e mais correta do que aquela. Essa não falha. Por estudos científicos. E fiz isso e tinha. E fui fazer um exame e deu. Tinha um princípio. E depois o que é que eu fiz? Foi aquele chamado o iodo manipulado com, juntamente com filénio, e dá uma impressão que passou, mas também fiz mais análise. Sim, o iodo manipulado, chamado Lugol. Isso A mesmo. gente não pode dizer. Podemos dizer porque há a venda até. Já fiz não, em Portugal ainda se vende. Não se pode. Não é permitido. Não tem permissão. Sim, mas... Faz-se, mas não pode. Também em Portugal é proibida a venda de tintura de iodo. Sim. É proibida e eu tenho acesso, mas é proibido e não se pode. Quer dizer, não se pode por lei. O que não quer dizer que aquele produto não se possa ou não se deva ter, sobretudo em determinados locais, por exemplo aqui, não para ceder às pessoas, mas para motivos às vezes de alguma terapia a fazer-se. O que eu pergunto a aqueles senhores políticos que têm os votos de quem vota neles, o que é que eles protegem afinal? Espanha é inferior a nós? A Alemanha é inferior a nós? A Itália é inferior a nós? A América é inferior a nós? Eu posso dar, por exemplo, a melantonina na América até 10 e 15 miligramas. Em Portugal 1,2. Em Espanha quer dizer, não, em Portugal 1 miligrama a 1.2, 1 a 1.2 se for vendido em loja de produtos naturais. Sim. Se for vendido na farmácia, até 2 miligramas não faz mal, mas se for vendido de 2 miligramas na loja de produtos naturais é perigoso, é tóxico e pode matar. Portanto, quer dizer, e na América não vamos discutir, não vamos, assim eu sei, eu também uso 5 miligramas e tudo isso. Quer dizer, não vamos discutir as coisas porque elas são obviamente tão absurdas que nem vale a pena a gente discuti-las aqui. Por conseguinte, esta situação toda é como a pretensão de dizer que determinado tipo de vitaminas podem fazer mal, ser nocivas, etc., quando sabemos que o que se pretende é acabar exatamente com o acesso às vitaminas, porque o mais importante não é vender vitaminas, mas sim vender produtos químicos que não tenham vitaminas, porque se as vitaminas defendem alguma coisa, protegem alguma coisa, os produtos químicos acabam por não fazer o efeito que se pretende que façam. Por isso, há que retirar as vitaminas, porque elas são prejudiciais à química. Então temos que retirar a nossa alimentação, porque a nossa alimentação saudável, ela é com por proteína. Por isso mesmo eles agora querem, eles agora já estão a pôr aí para a gente comer, não só coisas de produção artificial, como inclusive vermes, que já se vende no supermercado, no hiper já vendem vermes e tudo mais para a gente comer, com outro nome, em farinhas e tudo mais, já vai tudo adicionado. Por conseguinte, temos que comer essas coisas, porque isso é que é saudável para eles, claro. Obviamente que eu não faço apoio a estas coisas.
de maneira nenhuma. Estou aqui a falar desta maneira porque eu estou a falar um pouco mordazmente e em crítica. A tiroide é realmente uma das glândulas bastante importantes do nosso organismo. Ela inclusive afeta até a nossa maneira de estado psicológico, ela afeta o nosso comportamento. Se somos muito acelerados, podemos estar com um problema de tiroide hiperativa. Se somos demasiado lentos e temos tendência à obesidade, podemos ter um processo de hipotiroidismo. Falar na parte de gordinha, muitas das pessoas que estão mesmo gordas só têm o problema da tiroide. Exatamente. Porque têm aquele papel. Não, e depois há também o bócio, portanto, o bócio desenvolvido aquele papo que se conhece, que é característico da doença da tiroide e, portanto, bastante proeminente. Mas não só, temos várias situações, temos os tumores tiroidianos, começa pelos nódulos da tiroide, é uma coisa que muita gente hoje em dia tem, nódulos na tiroide, e tudo isto basicamente se deve não só a uma predisposição hereditária que temos, porque trazemos, é evidente, já trazemos condicionado pelos nossos genes tudo aquilo que fomos buscar, metade ao pai e metade à mãe, e que juntou tudo isso, e portanto isso é o nosso, entre aspas, pecado original que trazemos desde o útero, desde o útero da mãe. Mas o que acontece aqui é que, portanto, este condicionamento genético, quando a fazer uma prova de como estão os valores tiroidianos e fazer uma análise dos elementos no nosso corpo, uma análise dos microelementos, saber como está a nossa taxa de iodo, etc., e outras taxas no nosso organismo, para ver de que forma nós devemos ou não tomar aquilo. Não vamos tomar coisas com a ideia de ajudar e irmos criar um desbalanço pior. Eu aconselho uma coisa muito boa que nós temos aqui. Temos um mar maravilhoso, temos muita coisa que ele dá, e aquilo que ele melhor aqui dá são as algas marinhas. O ômega 3? As algas. Sim, mas conforme venha a ser o ômega 3, são também daquelas algas marinhas. Exatamente. As algas marinhas, não só o ômega 3, sim, elas têm basicamente minerais biodisponibilizados para uma bioabsorção. O que é que isto quer dizer? Ou seja, com trabalhos já da vida, da vida marinha, a absorção do metabolismo das próprias algas, porque elas também têm metabolismo, não somos só nós. Os vegetais têm metabolismo, tudo tem metabolismo. E, por conseguinte, aquela absorção natural daqueles minerais vai na sua ingestão, ou seja, comer as algas. Devemos comer as algas como se elas fossem exatamente vegetais do mar. E isso é um grande suplemento, um grande benefício para o bem-estar da saúde. Sem dúvida, não ignorem isto. Há uma alga que é meio castanhar, que alguns dizem que é do salmoura, não sei quantos, que quando está a ver escorrega bem, a gente está a e é patinhar. Mas já quem até frito. Aquela alga é muito boa, e até não só frita. As algas podem-se cozinhar
devem-se cozinhar e preparar tal e qual como qualquer legume ou como qualquer hortaliça. Tem que se procurar os nomes das algas, que há vários Sem tipos de algas. dúvida, sem dúvida. As algas, como se preparam? Normalmente, depois de as recolher, vocês não vão lavar as algas. Só Não lavem as algas. Tiram a propriedade química que elas têm. Limpam as algas em termos de lhe tirar alguns daqueles seres vivos que ainda estão ao pé delas, que é normal. Portanto, retiram-lhes isso. Até pode refazer mesmo lá no mar, quando tiver lugar que é melhor. Mais fácil, lavar ali limpar. sim, mas mesmo mais fácil depois em casa ver-se isso minuciosamente. Não vem vaga nenhuma, não. E então vai-se fazer o seguinte, vai-se colocar as algas que a gente escolheu para cozinhar, vai-se colocá-las de molho. Ficam umas horas de molho, Em recipiente de louça ou vidro. vidro preferencialmente, de louça. Cerâmica. Sim, pode ser. Portanto, e as algas depois deve-se utilizar a água das algas para o cozinhado, não se deita fora aquela água, porque grande parte dos minerais ficaram ali concentrados. Portanto, a água deve usar-se, por exemplo, para cozer arroz, massa, o que vocês quiserem, pode-se fazer dessa maneira, fica a saber um bocadinho a peixe, mas é tudo uma questão de gosto e adaptação. Se vocês pensarem que, tal como dizia o Hipócrates, que o teu alimento, ou seja, o teu medicamento, portanto, vocês pensem que estão a comer e que isso é um nutriente muito grande e que vai ser um grande remédio preventor de doença e vai ajudar muito. Uma das algas que nós não temos aqui e que também não pode ser consumida de qualquer maneira, tem que ser por trabalho já feito em laboratório, porque a cápsula dela é tão dura que não parte e tem que partir para ter o efeito. É a clorela. A clorela é uma alga que é fantástica, foi muito comercializada inicialmente pelos japoneses, foram eles que a comercializaram há muitos anos. Eu, nos anos 80, quase era um pioneiro em Portugal a usar a clorela. Mas aquilo pode usar em cápsula. Mas na altura vinha em saquetas, vinha do Japão mesmo, em envelopes, em líquido e já preparado. Portanto, é excelente contra tudo aquilo que são concentrados virais. Tudo aquilo em que haja vírus concentrados, as algas, a clorela vai limpar, vai absorver e vai portanto, expulsar do organismo essas partículas, coisa que o germânio também fazia. O germânio também integra o agente, seja uma partícula microbiana, seja um outro exossoma, ou até uma bactéria, ele integra, fecha dentro da sua estrutura de carbono e, como o germânio não é incorporado a nada no organismo, ele faz o seu trabalho biológico de forma de atração elétrica, puxar aquilo para dentro, prende e sai do organismo, tal como entrou, não é assimilado, sai do organismo levando aquilo que não... Portanto, então é o carro de luxo. É exatamente o limpeza, transportador. O germânio está proibido, precisamente porque transporta... Faz uma limpeza. Exatamente. Não querem que se limpe o corpo. Claro, é a mesma história, como eu dizia, das vitaminas que estão a ser proibidas, etc. Agora, eu estou com a tiroide. São os pontos básicos. Mas antes disso, a melatonina é importante, em vez de estar a tomar os comprimidos para dormir, a melatonina faz com que não se perca tanto e venha recuperar a memória que eu quero no meu caso. Esqueci, mantinha por as coisas, comecei a usar e comecei a sentir diferente. Não é só nesse sentido. Sim, a melatonina também
vai ajudar a fazer a reparação dos tecidos orgânicos. É um agente indutor de reparação. 5 miligramas dá por dia e tomo à noite quando vou deitar uma hora. Perfeitamente. Meia hora. E a melatonina, até além de se tomar à noite, pode ser também aplicada durante o dia, mas isso sob orientação médica de médicos que saibam o que estão a fazer. Mas à noite, À sou o meu noite, próprio médico. à noite mesmo. não há problema, Não há problema. porque Depende da essa melatonina vai se juntar à outra que o nosso cérebro produz, porque ela é produzida na medida em que a luz vai baixando. Não é? À medida em que a luz baixa, a melatonina produz-se. Muito Sobe o nível de melatonina. Portanto, à noite nós temos a nossa melatonina, depois temos Porque a aquele... gente perde, a partir dos 45, 50, começa a perder melatonina. Há percas. Sim. O nosso corpo não produz o suficiente. é. E então, com este suplemento, é uma ajuda. Portanto, quem tem um problema de tireoide, nos dias de hoje, o câncer. Mas hoje em dia, mesmo que esteja câncer da tireoide, dá o câncer da tireoide existe e é mais já trataram-os com mais frequente, facilidade. e é mais frequente, sobretudo em situações de poluição, sobretudo de poluição radioativa. Toda e qualquer exposição radioativa vai induzir diretamente Usar muito à tireoide. É mau, os telemóveis, os equipamentos que nem usas, e temos sempre com o rádio todo o dia a dar, todo o dia estou a levar com ele. É mau. Estou todo o dia a levar. Por isso é que é importante dormir, antes de dormir, a linha de terra, uma mascotezinha, uma pulseira, ligada a um fio de terra, não ao fio de eletricidade, a um fio de terra, para descarregar. Quem tem pastagem, relva, pastagem, seja lá o que for, os pezinhos no chão para dar um passeio para descarregar. Claro. Nem custa nada. Dá um passeio, costuma dar um passeiozinho com o colo. Então faça contas que tem um colozinho e dá em volta da árvore, eu para costumo descarregar. fazer uma coisa muito comum. Em minha casa, muitas vezes mesmo durante a noite, se me levanto da cama, eu vou descalço, não tenho problema nenhum, vou descalço mesmo pisando a lajes e tudo. Vou descalço, caminho descalço, volto descalço. É importante porque o calçado É doentio para nós. O calçado é doentio para isolante. nós. É isolante. Não fazemos a descarga energética necessária. Eu vou mandar descalço numa área qualquer, parece ser aqueles coelhinhos quando tem calor, aos saltinhos, já não consigo andar descalço. Que anteriormente corria em cima de pedras do mar, eu lembro-me de ir para o mar, e era descalço que agarrava-me bem. Eu hoje... Vai para lá agora. Não tem como, nem tem como andar em cima sequer com a areia. Ainda cais na rocha. Ainda cais na rocha. Portanto, é importante que a gente ande um pouco descalço todos os dias, uma descargazinha elétrica, ou então dormir antes de dormir, porque dormir também é dormir não faz mal nenhum. A descarga é provado cientificamente que descarrega e que faz bem. É o cobre. Faz bem, porque descarrega aquilo que a gente tem as nossas energias, porque a gente temos rodeados dela. Portanto, usar a melatonina é importante, usar quanto à tireoide, então, convém fazer que uma revisão, a partir de quanto, já depende do fator da pessoa. Pode-se sofrer da tireoide ainda de jovem. Portanto, quando se faz a bateria de exames médicos analíticos do sangue, é uma questão de começar a pedir os valores da tireoide, porque não é por aí que se tira mais sangue por causa disso. Portanto, convém tanto às senhoras como aos senhores, mesmo jovens, na casa dos 20 e tal, 55 Normalmente os médicos, até os médicos de família hoje. Há alguns, olha, por acaso, esta é uma médica de família, vão fazer. Porque até mas os médicos de família normalmente estão educados para fazerem a pesquisa dos eixos hormonais. As hormonas são muito importantes para a vida. Quem já está então com problemas de tireoide, convém sempre usar o iodo, o magnésio, também é importantíssimo. Sim, magnésio, o iodo. A vitamina D3, portanto, como se apanha muito sol, mas tem as vitaminas. O que é que se deve tomar a vitamina D3 por dia? Por exemplo, eu acho que é miligramas, se estou em erro. Unidades. A vitamina
D3 Eu acho que a minha é 10 mil, não estou em erro. depende da carência que nós temos de vitamina D3, ou seja, da exposição que fazemos ao ar e, sobretudo, à luz solar. Hoje em dia as pessoas têm muito medo de apanhar sol porque o sol provoca cancro. E então saem assim com uma altura destas, eu também estou a exagerar, não é? De protetor solar, que é para não apanharem sol. E claro, nunca apanham vitamina D3. São todos grandemente carenciados de vitamina D3. Então, contrariamente ao que os meus colegas médicos costumam dizer, as análises de vitamina D3 vão até um máximo recomendado de 50 unidades, portanto, a estarem concentradas no sangue como o normal máximo aceitável. Acima disso, é muito prejudicial. Dizem os senhores doutores que tudo falam, tudo sabem, tudo ensinam, porém errado. Como dizia o professor Silvio Braga e Costa. Portanto, ele tinha uma frase que é: os professores tudo sabem, tudo falam, tudo ensinam, e porém errado. Ele citava isto, e eu acho muito interessante citarmos isto. Hipo D3, ou seja, baixa de D3, só até 50 unidades de valor nas análises de detecção de D3 é muito inferior. Deve pelo menos ter 100 a 100 e tal, e estes 100 e tais podem ir até 130 ou mais de valor de D3. Os médicos generalistas deitam as mãos à cabeça: ai, você está a fazer mal aos rins, e porque vai assim. Não vai coisa nenhuma. Podem manter isto perfeitamente, sem problema. E faz-me lembrar quando o colesterol podia ser até aos 230, havia menos doenças que ocorreram hoje, reduziram para os 190 ou 200, e cada vez há mais doenças. Eu quero aqui dizer uma coisa muito importante. A vitamina D3 deve ser tomada em maior dose no inverno, porque normalmente, supostamente, as pessoas não se expõem tanto ao sol porque está frio. E em menor dose no verão. Mas isto varia de pessoa para pessoa e de unidades de medida para unidades de medida. Por conseguinte, o meu conselho para fazer um balanço normal é andarem nos 5.000 unidades internacionais diárias a 10.000 unidades internacionais diárias de vitamina D3. Isto sem terem vigilância médica, sem terem conselho. No caso de ter conselho, aí nós podemos oscilar entre os 20.000 a 30.000 por dia, conforme o caso. Eu tenho doentes meus que eu já coloquei altas doses de vitamina D3 e não houve problema nenhum. Tudo tem que ser devidamente estruturado, e o doente deve de ser obediente nestes casos, para não desequilibrar. Trazia muito mais do que isso. Bem, e a gente já estamos a prolongar um bocadinho a mais. Para as pessoas que têm esse sintoma, como é que se nota se a gente está ou não, sem fazer esse tal exame, como eu falei, até 2 semanas com o termómetro, até aos 50, aos 30... Como é que se nota que... se a pessoa notar que tem algumas alterações, coisas até muito simples, às vezes pele seca, cabelo frágil,
Portanto, se notar cansaço, ou se notar muito acelerada, tensão alta, outro é tensão baixa, enfim, são sintomas que variam consoante o distúrbio que possa. Procure o médico, procure realmente fazer exames para ver o que se passa, até mesmo às vezes dores nos ossos, tudo isso pode estar associado à tiroide, porque a tiroide cria imensos E no estudo que eu li, se estou em erro, eram 232 sim. doenças que ela estava Sim, associada. está associado por causa do metabolismo, metabolismo. é o metabolismo básico. Portanto, uma recomendação então para as senhoras e para os senhores que isso é... Boa saúde, boa alimentação variada, com coisas o mais frescas possíveis e mais naturais possíveis, enquanto não for proibido. e quando for proibido, vejam se conseguem produzir em casa. E de qualquer maneira, apanhar sol. Quando se fala de apanhar sol, não é queimarem-se. Apanharem sol sem medo, apanharem sol e com uma situação de continuidade e sem medo. Já falar, apanhar o sol, para descer tudo vai dizer, convém apanhar sol, quanto mais nu tiver melhor. Sempre. E não tomar duas logo, senão tira o efeito. Nunca. Só à noitinha, quando a parte essencial na parte genital, que se deve lavar a tal, mas eu gosto não, porque senão deixou fazer o efeito. Portanto, fazer essa exposição, fazer uma vida calma e tranquila, sem medos, porque é o mais importante, e sobretudo confiar na natureza, porque a natureza é a mãe sábia que tudo sabe fazer para cuidar dos seus filhos. E ela cuida dos animais e dos homens. Não cuida porque eles não a deixam cuidar. E eu, ultimamente, fiz vários estudos e fui buscar vários livros que eu tenho lá, na área da medicina, da área da saúde, e eu cheguei à conclusão que a gente temos uma mão com 5 dedos. E ela representa aquilo que nós somos. Raízes, as folhas, os frutos, a água e o oxigênio ou o ar. É essas 5 coisas que nos sustenta de pé. Se retirar uma dessas 5 coisas, a gente já não somos aquilo que devíamos ser. Exatamente. Bem, e para a semana, e um bem-aja. Muito obrigado, até uma próxima e desculpem ter entrado e prolongado tanto. Bem-ajam a todos. Ok, obrigado. Boa noite. É sempre uma grande honra, um prazer enorme em estar sempre ao lado do Carlos Carvalho em termos de saúde, porque ele sabe e entende e sabe o que diz. E nada vale mais do que a saúde.